Oi, gente. Meu nome é Carolina. Eu sou estudante da SCAD aqui nos Estados Unidos. Eu faço o curso de moda e eu estou no meu segundo ano aqui da SCAD. Agora eu vou mostrar um vídeo rapidinho para vocês terem uma ideia de como é a faculdade e do que eles oferecem. I'm driven to create. To be expressive. To collaborate with only the best and across disciplines. The most exciting field to be in is design, because a designer has to think about people, about technology, about the activities that are taking place. It gives you the license to explore and investigate and to try to create a system that enhances life. All you have to do is create. SCAD's really great at giving me and giving all the students the ability to build things and make things. We have immersive reality, the latest AR/VR equipment, and we're super proud to say that we're the first creative university to have an XR stage. This is a whole new paradigm for shooting, film, and visual effects. So SCAD's teaching philosophy is built on design thinking. With programs like the Business of Beauty and Fragrance, SCAD students go on to become entrepreneurs and pursue creative careers with top companies around the world. SCAD does an amazing job at making industry connections and making things available to students that might not be otherwise possible. Hey, bees. Hey, SCAD. Hello, SCAD. I absolutely love SCAD. It's been amazing to have SCAD as a touchpad for resources, for inspiration, for people that just really believe in you and will do whatever they can to help you succeed. I am a designer. I'm an entrepreneur. Storyteller. Thanks to SCAD, my future as a creative professional is real. It's happening. You are the next incarnation of this beautiful planet that needs design, that needs beauty, that needs your mind and your spirit and your energy, your power, your unique voice. This is SCAD. 1, 2, 3, to graduate as salutatorian here as the first member of my family to attend a college in the US. It's just an incredible honor. Because of SCAD, I am doing what I really truly love to do. It's been a blessing. Como eu disse, a gente tem vários cursos e eu faço fashion design, mas a gente tem a gente também tem os minors, que são certificados que você ganha junto com o seu curso principal. A maioria dos cursos também são esses minors que a gente chama, mas também a gente tem mais de 75 que podem adicionar com o seu curso, pode ser alguma coisa extra. Por exemplo, eu faço moda como meu curso principal e o meu minor o meu certificado seria de jornalismo em moda. A SCAD tem 3 localizações físicas e também tem online. Então, você tem SCAD Atlanta, que é numa cidade maior e é mais concentrado. Você tem Lacoste, que é na França, então você fica um trimestre, às vezes até 2, fazendo basicamente um intercâmbio para a França. E aí você vai de acordo com o seu curso, você tem os professores que você precisa, não são muitas pessoas, são tipo 100 pessoas que vão para o trimestre, então é bem mais concentrado, você pode focar muito mais no seu curso. Você também tem SCAD Savannah, que foi a primeira, que foi como começou, que é onde eu tô hoje em dia, aqui desde o começo do ano passado, eu tô aqui em Savannah eu comecei já, eu não visitei Atlanta uma vez, mas preferi ficar em Savannah mesmo. E você tem online também, SCAD oferece online, que é igual, os cursos são os mesmos, você ganha o mesmo tipo de certificado, o mesmo bacharelado, e mesmo você estar ingressado no curso online, você pode vir para qualquer localização da SCAD e usar os recursos, os computadores que a gente tem, as tecnologias, tudo que você precisa, você pode usar mesmo que você seja um aluno online. Então, um vídeo sobre os lugares. SCAD is a global experience. When you're accepted to SCAD, you're accepted to all our locations. I've had students who have traveled across campuses, and I definitely see a difference in the way they look at the world.
Students don't have to re-register. They can move from campus to campus. Where else are you going to get that? Experience SCAD in the historic streets of Savannah, among the Fortune 100 companies in Atlanta, or online from anywhere in the world through SCAD Now. The beauty of Savannah campus is the community. Because there's so many people here, it's like a chemical reaction. When you enter the SCAD building, it's very magical. The space is tailored to the discipline, like sound design or visual effects or business. Atlanta offers multiple opportunities. SCAD has so many different relationships with multiple companies. And so I was really able to get out and intern and really be able to immerse myself in the industry. You can also experience the beauty of southern France and Lacoste during a quarter abroad. SCAD has created a beautiful world here. One finds or fine-tunes their process. It is an honor and a privilege for me to be able to spend some time meeting all these amazing students who are our future. You can start your studies anywhere you choose, then seamlessly study at any other SCAD location, any quarter. This is a place to teach yourself, to grow, and to really choose your own adventure. Wherever your SCAD education takes you, you customize your path and your creative career. Então, como eu falei, a gente tem 3 localizações principais. SCAD Atlanta fica em Atlanta, aqui, que é uma das maiores cidades dos Estados Unidos. É uma cidade que tem muito foco hoje em dia, porque está em crescimento cada vez mais em questões de trabalho, oportunidade de contato. É uma cidade que tem muitas gravações de filmes, muitos sets, tipo a Marvel grava muito em Atlanta. Então, muita gente interessada em filme gosta de ir para Atlanta pelo menos por um trimestre ou por um ano para conseguir contato, conseguir estágio. O campus é, eu diria, não menor, mas é bem mais concentrado, tem bem menos prédios, mas os prédios são muito maiores, já que é num centro urbano mesmo. Eles são todos conectados entre si, eu já fui lá, você pode andar de um prédio para o outro tranquilamente, eles têm os dormitórios também, nos prédios perto, então não tem a preocupação de você andar pela cidade para chegar numa aula, por exemplo, até porque as aulas são todas mais ou menos no mesmo prédio. Mas o sistema é igual aqui em Savannah, é tudo igual, e eles têm todos os cursos que a gente tem aqui, eles têm lá também. E como eles falam no vídeo, você pode mudar de campus para Atlanta, Savannah, Lacoste, o quanto você quiser, não muda em nada. Você só precisa conversar com o seu conselheiro, basicamente, e você pede para eles para você trocar, e aí você troca. Esses são os prédios principais que a gente tem em Atlanta. E esse prédio é o mais novo dormitório que a gente tem. É tão novo que eles não têm foto ainda, acabou de sair. E é realmente absurdo, é incrível. Eu fui lá, eu visitei, eles têm piscina, eles têm cafeteria, eles têm academia, uma biblioteca enorme. É muito bom. E é bem no centro de Atlanta. Então, quem gosta do centro urbano, quem gosta de ficar numa área mais animada e ter mais acesso a estágio, contato de trabalho, Atlanta normalmente é a melhor opção para as pessoas. Eu particularmente estou em Savannah, eu preferi Savannah. Savannah é uma cidade um pouco menor, bem menor, na verdade, são mais ou menos uns 140 mil habitantes, mas é muito turística, então a cidade está sempre cheia, a cidade está sempre animada, as pessoas vêm para cá literalmente para qualquer coisa, então a noite de Savannah é extremamente animada. Eu prefiro, porque eu posso andar para onde eu quiser. Aqui em Savannah são mais de 80 prédios da SCAD, e tem ônibus para todos esses prédios, então praticamente você se movimenta pela cidade pelos ônibus de graça da faculdade. Você pode ir andando também. Eu moro no centro histórico hoje em dia, num dos prédios da faculdade, e não pretendo mudar. Nesses 2 anos eu morei na faculdade, eu gosto muito. Esse, por exemplo, que eu estou mostrando agora, foi meu primeiro dormitório, que é parecido com um condomínio. Então, normalmente são alunos novos, tem a piscina, tem a academia também, a cafeteria, e também fica no centro histórico, o que é uma ótima localização, porque você pode sair a pé, é seguro, é tranquilo, e eu prefiro porque é uma cidade mais familiar, mas também é muito turística, então o fato de ser menor não significa que a gente fica entediado, a gente não tem nada para fazer, é muito animado, tem muita coisa para fazer. Esse é um outro dormitório, que fica um pouco mais afastado,
mas também o estilo dele é bem diferente, ele é um estilo de apartamento, basicamente. Vários dos nossos dormitórios aqui são estilos de apartamentos, você tem uma sala, 2 quartos, banheiro, tudo separado, e esse também, todos têm o seu próprio restaurante também. Então, a gente, às vezes, come no restaurante de outro dormitório, a gente come no nosso próprio, como tem os ônibus, ou a gente pode ir a pé, é muito fácil de um para outro. Mas Savannah foi onde o SCAD começou, na década de 70, então, ela está literalmente espalhada por toda a cidade, e as pessoas são muito amigáveis, elas são muito felizes, elas gostam de conhecer os alunos aqui. Eu tenho uma amiga que amou Savannah, veio de Atlanta e ficou aqui. Então, realmente depende do que você prefere, do que você quer como estilo de vida, mas os dois são, em questões de educação, em questões de oportunidades, são iguais. A gente também tem a SCAD Lacoste. A SCAD Lacoste é na França, como falei antes, é basicamente um intercâmbio que você pode fazer na França, e a gente tem o nosso próprio campus, vão normalmente em torno de 100, 120 alunos, e você pode pedir para ir, você vai fazer uma application, mas normalmente as pessoas conseguem, não tem problema nenhum. Você vai numa certa época, porque como são poucas pessoas, eles montam certos específicos professores para lá, então eles vão te falar a época que você vai, mas é uma oportunidade única, você fica no campo da França, não fica muito longe de Paris, eles têm viagens também, excursões que você faz, então é muito legal, e não muda muito do nosso sistema daqui. É como se você fosse mudar de Atlanta para Savannah, só que você está indo para a França. E, como eu falei, a gente também tem o online. O online é igual também, você pode fazer uma aula online, se você preferir daqui também. Eu faço isso, eu tenho 2 aulas presencial e uma aula online atualmente. E você tem acesso a todos os recursos, a todos os professores, a tudo que um aluno que está aqui presencialmente tem acesso, você tem acesso também como online, dá no mesmo. Agora, a SCAD também tem 2 coisas que eu adoro falar e eu acho que são coisas impressionantes. O primeiro é o SCAD Pro. O SCAD Pro é uma parceria que a SCAD tem com algumas empresas, como você pode ver nessa foto aí, teve Disney, Amazon, Airbnb. Basicamente, essas empresas têm um problema ou alguma coisa uma inovação, algum produto que eles queiram criar, e eles trazem para a SCAD para alunos resolverem esse problema ou criar esse novo produto. Então, basicamente, eles chegam com essa ideia e é uma aula que você faz durante um trimestre inteiro. Então, você vai desenvolver o produto com uma equipe de pessoas com diferentes cursos. Então, você vai ter design gráfico, ilustração, todos trabalhando junto para criar um produto ou solucionar esse problema. E ao longo do trimestre, você representante dessa empresa vem te visitar, você faz apresentações, conversa com ele, e no final você faz a apresentação final. E tem muitas pessoas mesmo que saem dali com emprego. A empresa gosta dessa pessoa, essa pessoa teve um destaque durante o trimestre, e eles saem dali com estágio, com emprego, basicamente, que é oferecido para eles na hora. E um outro recurso que a gente tem aqui no SCAD, que eu já usei e é muito bom, é o SCAD-Amp. O SCAD-Amp é basicamente para te ajudar com entrevista de emprego, com apresentação, de portfólio, ou se você quer fazer uma propaganda sua. A gente tem um negócio aqui nos Estados Unidos chamado Pitch, que é basicamente você se auto-apresentar, fazer uma propaganda sua para você conseguir um emprego, ou você conseguir um estágio. Eles te ajudam nisso, então eles não só te ajudam numa apresentação longa de 1 hora, por exemplo, se você tiver, mas também se você, por exemplo, assim, eles podem treinar, como mostrei na foto, eles têm um elevador falso. E o elevador realmente tem os andares e os botões, e você pode praticar quais são os botões que você faz, os botões que você aperta. E ele vai calcular o tempo, e você vai treinar com um mentor o quanto tempo leva, o que você vai falar. A gente também tem um assento de elevador, um assento de avião falso, tem uma mesa de café, de um café, né, para você sentar com alguém. E eles também têm realidade virtual, para você treinar na frente de uma plateia de 300 pessoas, se você precisar. E eles realmente reagem à sua apresentação, essas pessoas, essa plateia. Eu esqueci de avisar rapidinho, eu vi umas questões aqui. Eu vou responder perguntas no final, mas pode colocar nesse Q&A, eu respondo tranquilamente, de boas.
Então, o SCAD-Amp eu já usei, é demais, eles realmente ajudam, eles te ajudam com a respiração, com a fala, olhar, postura, é muito bom. Agora, a minha experiência pessoal, eu cheguei aqui na SCAD um mês antes do meu ano começar, meu ano letivo começar, porque eles me ofereceram um programa de verão para alunos internacionais. E a SCAD tem 25% dos alunos são alunos internacionais, então eles estão prontos para receber, eles estão prontos para ter todos os recursos para você, te ajudar no que precisar. Eles têm um departamento só para aluno internacional, que foi o departamento que me ofereceu esse curso de verão. Esse curso chama-se CAP. Deixa eu ver se aqui aparece. Ai, não. Esse curso chama CAP. E foi onde eu fiz muitos dos meus amigos nesse primeiro mês. A gente, basicamente, conhecemos Savannah, eles ajudaram a gente a abrir uma conta bancária, a pegar um telefone. A gente visitou SCAD Atlanta nesse mês, então nessa foto do meio embaixo, onde a gente está sentado em umas cadeiras legais. SCAD Atlanta, a gente estava no dormitório aí. E a gente fez viagem, a gente fez um negócio com caiaque, a gente foi passear de caiaque, foi muito divertido. Eu fiz a maioria dos meus amigos assim, e depois meus amigos tiveram novos companheiros de quarto que eu conheci, viraram meus amigos também. Então, basicamente, metade do meu grupo são pessoas que eu conheci nesse primeiro mês, e os companheiros de quartos deles do primeiro ano. Então, foi uma experiência muito incrível. Eu tive muita facilidade de me adaptar aqui, principalmente porque eles oferecem muita ajuda em questões de documento, de conta bancária, como eu falei, tudo do visto. Então, eu não tive muita dificuldade. E os alunos em si, a cidade está acostumada a ter gente internacional o tempo inteiro. A SCAD funciona, a programação dela é um pouco diferente do que as tradicionais faculdades, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. A gente tem aula de segunda a quinta só, e as aulas, você faz 3 cursos por trimestre, 3 aulas por trimestre, e essas aulas se encontram 2 vezes por semana por 2h30. Então, de segunda a quinta, você vai se encontrar com essas suas 3 aulas, 2 vezes por semana, e na sexta é um dia normal, é um dia útil, que eles vão ter apresentações, palestras, workshops que você pode fazer. Então, a sexta eles liberam para você fazer seus trabalhos ou para você atender esses eventos que a gente tem. Porque como a gente é uma faculdade de artes, a gente tem que fazer muito projeto, a maioria dos nossos não tem muita prova, é projeto mesmo, a gente gasta muito tempo mais fora da sala de aula. Então, a aula é basicamente para ele apresentar o projeto, apresentar a matéria, os conceitos, explicar, tirar alguma dúvida ou checar no seu projeto, mas a maioria das vezes você vai trabalhar fora da aula, o que é ótimo, porque eu trabalho num café ou no parque, com meus amigos, pede ajuda, eu acho essa dinâmica muito legal. Então, eu não diria que a gente tem um fim de semana longo, porque na sexta-feira a faculdade está funcionando ainda, mas a gente não tem aula na sexta-feira, o que é muito bom. E você também escolhe as suas aulas, se você quiser. Então, você tem as opções, a gente tem aula que começa às 8 horas da manhã, e a última aula é às 8 horas da noite, que acaba às 10h30. Então, se você é uma pessoa da noite, você pode fazer aula só à tarde, à noite. Se é uma pessoa de manhã e quer acabar logo com tudo isso, você pode fazer tudo de manhã. É muito tranquilo, você pode escolher mesmo de acordo com a sua preferência, com o que você quer fazer, o seu horário. Então, eu gosto muito disso, sou capaz de escolher meus próprios horários. Como eu falei, eu sou estudante de moda, então esses são os 2 prédios que eu estudo normalmente, que é o Number 9 e o Eckberg, em Savannah. Em Atlanta é tudo no mesmo prédio, como eu tinha falado, então acho que são 1 ou 2 andares de departamento de moda. E o que é legal da SCAD é que eles compram muitos prédios históricos aqui, são muitos prédios antigos que eles renovam. Então, o Eckberg é o prédio original de moda, mas era uma escola de maternal, se eu não me engano. Então, é muito legal, porque as escadas são diferentes, dá para ver, mas eles renovam e tá tudo lindo por dentro, tudo renovado, maravilhoso, mas os prédios mantêm os prédios históricos, que é muito legal. E o Number 9 é novinho, eles acabaram de abrir, eles têm recurso, por exemplo, você imprimir um tecido seu, se você criar uma estampa, se você quiser imprimir num tecido, você pode imprimir, se você quiser no Number 9, é só mandar online. Então, a gente faz trabalho, desse jeito eles têm vários laboratórios que você pode usar, mas esses são os 2 prédios que eu uso. Cada departamento vai ter o seu próprio prédio, como eu falei, em Savannah são 80 prédios, mais de 80 prédios, então, contando com dormitórios e prédio escolar mesmo. Então, cada departamento vai ser seu próprio.
mas tem ônibus para todos, então não tem dificuldade para chegar em nenhum. Eu também eu trabalho na faculdade também. No meu segundo trimestre já eu apliquei para um trabalho. Como aluna internacional, você pode trabalhar só na faculdade. E eu sou embaixadora da faculdade, basicamente. E o meu trabalho é falar com pessoas, alunos que estão interessados em vir para a SCAD, falar com pais que querem saber mais um pouco. A gente faz eventos da SCAD, a gente recebe alunos que estão interessados, então a gente tem um dia inteiro que a gente faz tour, a gente conversa, tira qualquer dúvida, fala com professores, e a gente, como também outros eventos que a gente tem durante o ano todo. Também perguntam muito o que eu faço aqui, no meu tempo livre. Como eu falei, eu moro no centro histórico, então eu vou a pé para todos os lugares. O Forsyth Park, que é o parque principal que a gente tem aqui, é lindo. Morando aqui, eu descobri que Savannah é muito famosa aqui nos Estados Unidos, é extremamente turística, todo mundo vem para cá o tempo inteiro, as pessoas vêm para conhecer, já apareceu um filme, eles gravam muitas séries daqui, já tiveram séries do Netflix, teve filme de terror que foi gravado aqui, é uma cidade muito famosa mesmo, que eu fui aprendendo conforme eu fui morando aqui. E o Forsyth Park é extremamente famoso também, as pessoas vêm para cá, para o parque, ficam aqui dias, a gente tem quase toda semana tem um casamento no parque, as pessoas sentam, faz piquenique, tem um restaurante lá maravilhoso, que é o que eu faço normalmente, ou meus amigos só vamos almoçar no parque, basicamente pega a comida aqui do dormitório e vai para lá, porque eu moro na frente do parque, eu tenho vista para o parque. Eu também vou no City Market, que também é um lugar cheio de restaurante, muito animado, eles têm uns bares para quem quiser ir à noite, eles têm às vezes umas feirinhas, e também é muito perto, é tipo uns 15 minutos de caminhada, então é tranquilo. E a gente também tem a River Street, que também tem umas lojas históricas, tipo, muito antigas, de tipo 100 anos, uma loja de doce, que também são muito famosas, e é muito gostoso porque fica na beira do rio. E, então você vê navio chegando, você tem a vista da ponte, e a gente só vai lá, tipo, para jantar, ou para passear, pegar um café, é uma delícia. Essas são algumas das coisas que a gente faz e que eu posso fazer a pé mesmo. Eu chego nesses lugares em, tipo, 20 minutos ou 15 minutos. Um dos eventos que a gente tem, que a gente organiza como embaixadora, mas que é para todos os alunos ou não alunos, é o Sidewalk Festival. Foi muito legal, a gente teve foi na primavera que a gente teve daqui, então, se eu não me engano, foi em maio ou abril que a gente teve. Então, basicamente, a gente fecha o parque, a faculdade fecha o parque, e é uma competição. Os alunos fazem um desenho na calçada, como vocês podem ver, literalmente, com giz, e é uma competição. Então, tem alunos do ensino médio, tem alunos de graduação, tem alunos de pós-graduação e tem ex-alunos participando da competição. E eles têm prêmios mesmo, prêmios em dinheiro, mas muita gente só vai pela diversão. Eu trabalhei, foi demais, é um dia inteiro, eles têm food trucks, eles têm música, você pode ver, é um dia e a faculdade, o parque fica lindo, fica maravilhoso, eu amei, eu trabalhei e eu quero participar no ano que vem, é muito legal, e é um dos eventos, assim, que eu vou estar aí para todos os próximos anos, porque eu me diverti muito da última vez. E a gente também tem, como eu falei, vou falar de novo, o departamento de filme, tanto em Savannah quanto em Atlanta, são muito grandes. A gente tem um departamento de filme enorme aqui também, com vários estúdios. Não é o meu programa, não é o meu curso, então não sei muito. Mas a gente tem um evento também que é sensacional, eu já participei 2 vezes, que é o Festival de Cinema aqui em Savannah. É o maior festival de cinema aqui da SCAD, o maior festival de cinema de uma faculdade nos Estados Unidos. Peraí, deixa eu carregar meu computador, desculpa. E o nosso festival de cinema, esse ano eles voltaram para o tapete vermelho desde a Covid, e é um evento de 1 semana, eles têm filmes inéditos mesmo, que não saíram no cinema ainda, ou que vão sair. Então eu vi filmes que vão sair na Netflix mês que vem, que vão sair no cinema. A gente tem convidados, a gente teve esse ano o Miles Teller do Top Gun, por exemplo, e é uma semana incrível, é uma oportunidade maravilhosa, eu adorei. Você pode se voluntariar, eu me voluntariei já ano passado para trabalhar,
Então, você organiza todos os filmes, você recebe as pessoas, trabalha na pipoca, mas só o evento mesmo, vir nessa rua, aí que eles fecham também, e tá ali pela sensação, pelo evento, é muito legal, é uma experiência sensacional. E eles também têm todo ano, vem muita gente, tá sempre lotado. Então, assim, é um evento espetacular também que eu adoro e adorei participar. O departamento de moda, que aí já é mais a minha área, é muito grande também, tanto aqui quanto em Atlanta. Essa foto que eu estou mostrando para vocês é o museu de moda que a gente tem em Atlanta. Eu visitei essa exposição, era a exposição do Pantera Negra. Então, todas as fantasias, todas as roupas do filme Pantera Negra estavam lá. E eles trocam de tempos em tempos a exposição. Mas o departamento de moda, ele é muito bom aqui, experiência própria. A gente tem ótimos professores, eles são muito profissionais, eles te preparam para a carreira mesmo. Quando eu comecei, eu tive professores falando para mim, não, porque é assim que é a indústria, então eles te empurram mesmo para conseguir aquele nível profissional e se acostumar com a indústria, que eles querem que você tenha um sucesso mesmo. Então, eu não tive dificuldade, não foi difícil, não foi uma coisa impossível, mas realmente quando eu comecei, eu falei, tá, agora eu tenho que, né, ter o profissionalismo que eles têm. Então, é um departamento muito legal, eles têm experiência, eles têm oportunidades incríveis, e uma delas é que no final de todo o seu curso de moda, você faz uma coleção como seu projeto final. E aí essa coleção vira um show, que eles têm convidados mesmo, tipo convidados jornalistas, comentaristas, críticos, bem no show. É um evento também enorme que a SCAD tem, e a gente faz o show profissional mesmo para todo mundo ver, dos alunos, e é uma coisa sensacional também. Eu vi no ano passado acontecer, os modelos são alunos, que eles chamam, eles fazem convocação de modelos para os alunos, então também tudo que você vai ver aqui são alunos trabalhando. Normalmente os eventos são organizados por alunos, os modelos, nesse caso, são alunos, designers são alunos, eles gostam muito de apresentar a gente para a experiência. Então, eu já tive, em um ano e pouquinho, eu já tive contato com inúmeras coisas profissionais, pessoas do ramo que são importantíssimas, a gente pode conversar, já tive aulas com essas pessoas, já vi palestra, realmente, assim, mudou muito a minha perspectiva sobre o mercado e sobre minha experiência, que mudou completamente. E eu fiz coisas que eu achei que eu não ia fazer, e foi só um ano, então é incrível mesmo. O meu processo de application, peraí, deixa eu passar aqui. O meu processo de application, quando eu fiz, o SAT não pedia, se eu não me engano, a SCAD não pede ainda, mas eu quis fazer, porque algumas faculdades estavam pedindo, mas na época de Covid, eu consegui fazer o SAT mais de uma vez, e meu método de estudar, eu tive um amigo que me recomendou o Khan Academy para estudar, mas eu diria estuda mesmo, assim, programa uns dias da sua semana para estudar, sentar, estudar o SAT, ver vídeo, eu vi muito vídeo também sobre maneiras de fazer o SAT de uma maneira melhor, maneiras de lidar com o SAT melhor, principalmente na questão de matemática. Eu acho que na questão de matemática, a gente, como no Brasil, a gente sabe solucionar, né? A gente tem maneiras, mas o SAT, por ser tão rápido, tem maneiras mais rápidas, mais fáceis de resolver aquilo, que é a maneira como eles esperam que você faça. E como eu aprendi também que a matemática deles, embora não seja igual, a matemática é igual, claro, mas o sistema, a maneira como eles lidam com aqueles problemas, às vezes é diferente. Então, eu recomendaria ver uns vídeos de americanos mesmo, explicando como é que resolveria tal questão, ler sobre aquilo, fazer os testes, treinar, né, os treineiros, fazer os treineiros, eu acho que é uma ótima coisa também. E, sim, guarda um tempo para sentar e estudar mesmo sobre o SAT, se for fazer. O portfólio, eu comecei mais ou menos um pouco menos de um ano. A daqui para fora me ofereceu alguém para me auxiliar no portfólio, e eu conversei com ela me ajudou muito nas questões porque eu não tinha a menor ideia de como costurava, de como, o que eu fazia como um portfólio, né? Porque não é uma coisa que a gente está acostumado no Brasil. Então, ela me ajudou muito.
eu aprendi a costurar, mas também tive que fazer algumas pinturas, fiz um vídeo, tive que fazer alguns desenhos. Então, isso também foi uma ajuda incrível que eu tive durante o ano, porque eu pude desenvolver esse lado melhor, assim. Embora a SCAD não peça portfólio, tem muitas faculdades de artes que pedem. Então, trabalhar nisso e trabalhar com antecedência, para que no final você possa juntar os seus melhores. Então, eu diria assim, se você faz arte, se você tem o costume de só desenhar um caderno, compra um caderno tipo de folha em branco, não precisa nem ser caderno profissional, mas faz uns desenhos de 1 hora, 30 minutos, e aí no final você juntaria esses desenhos, você dá uma olhada e vê quais são os seus melhores, e junta tudo para um portfólio. Isso ajuda muito mesmo. Atividade extracurricular, o meu balé foi a minha principal, eu usei meu balé como tema de redação também, como experiência. Eles gostam muito de saber sobre sua experiência, de qualquer coisa, liderança, trabalho em equipe, resolver problema, e o meu balé foi uma coisa que me serviu muito, me ajudou muito, foi uma das coisas básicas que eu usei. Então, se você fez algum tipo de esporte em equipe, ou se você fez algum tipo de atividade extracurricular, tipo essa, como balé, esporte, qualquer tipo de dança, é muito bom você conversar, você falar na redação, ou numa arte, por exemplo, sobre isso e sobre sua experiência. Eles realmente querem te conhecer além do seu curricular, assim, além da sua escola, eles querem conhecer. Então, eu diria assim, pratica, para portfólio, pratica, desenha sem medo, vai treinando, vai fazendo o que você achar que é melhor. E aí, quando estiver chegando perto, aí você senta, vê tudo, como é que você quer montar o seu portfólio, qual seria o seu tema, como é que você montaria. E a atividade extracurricular, eu falaria, coloca tudo que você já fez trabalho voluntário, já fez dança, coloca. Eu acho que você conversar sobre isso mostra quem você é mesmo, assim, sua personalidade em si. E eles estão realmente muito interessados em saber isso. As cartas de recomendação, né, ou redações, eu gosto muito de escrever, então não tinha problema, mas eu tirava um tempo, assim, você pega uma parte da semana, você fala assim, eu tenho tal redação, eu sei que daqui para fora faz alguns cronogramas para entregar redação e fazer cartas de recomendação, segue esse cronograma, eu acho, é ótimo ter um cronograma, se programar, como escrever, mas também chega uma hora, senta e faz o que a gente chama de brainstorming, né, que é tipo, escreve tudo que você quiser, sem se importar, era o que eu fazia, sem se importar com o número de letras, sem se importar com repetição de palavras, só escreve o que você está sentindo, o que você quer escrever, e aí escreve tudo, tira uma pausa de tipo uns 20 minutos e volta a ler, ou no dia seguinte volta a ler. E aí você faz a limpeza de tipo, quantas palavras, repeti muito isso aqui, tem muitos conectivos, porque eu acho que o mais importante é você ter o conteúdo primeiro. E se você ficar se preocupando muito com como você está escrevendo aquele conteúdo, talvez o conteúdo se perca, né? Nesse tipo de pensamento. Então, o que eu fazia muito era isso. Anotações, às vezes eu sempre tinha uma coisa também que às vezes eu pensava, putz, isso seria uma ótima coisa para uma redação. Ou, eu lembrei dessa história. Então, eu anotava, tipo, no papel muito rápido. E era, tipo, tranquilo. Here's Endgame, featuring Edge. Meu Deus. Meu computador. Então, eu fazia isso. Eu anotava alguma coisa rápido que eu precisava. E minhas cartas de recomendação, eu pedi para professores que eu era muito próxima. Eles não tinham muito a ver. Então, por exemplo, pra vocês terem uma noção, eu pedi para um professor de física e um professor de geografia. Faculdade de artes, às vezes, pedem uma carta de recomendação de uma professora de artes. Eu sei que no Brasil talvez seja um pouco difícil conseguir uma professora de artes, uma professora artística, mas pode ser aquela professora, tipo, a última professora de artes que você teve, ou alguém que é um conselheiro seu para as artes, tipo, alguém que te ajuda, né, em alguma, seja técnico ou seja um parceiro seu que te desenha, uma pessoa profissional, que seja tipo um mentor seu. Eu tinha uma professora de artes no meu último ano, mas eu estava no Covid, então foi um pouco complicado porque a gente tinha as aulas online. E o que aconteceu foi que eu conversei muito com ela sobre meus trabalhos, eu conversava muito sobre meus trabalhos próprios da escola, pedia dica, e aí lá pro meio do ano, a gente já tinha, mesmo sendo online, a gente já tinha tipo, uma relação de ela ser uma mentora para mim, em questões técnicas, principalmente. Então eu pedi a carta de recomendação para ela.
Para muitos professores eu tive que traduzir, porque eles não falam inglês, né? Ou eles não se sentem muito confortáveis em escrever em inglês. E eu falaria assim, a carta de recomendação é super importante, então fala para eles que não tem problema nenhum. Fala assim, quer escrever em português, escreve em português e eu traduzo, que foi o que eu fiz. E o professor, eu acho que eu preferi pedir professores que eu tinha uma boa relação, eu era muito próxima, porque eles têm muito o que falar sobre você quando você tem uma boa relação com eles. E isso é o que eles querem ver a sua atitude numa sala de aula, em relação ao professor, então farei isso. E eles normalmente pedem também um diretor ou um coordenador, também alguém que você tenha uma relação melhor, né? Eu conhecia uma das minhas coordenadoras e eu já tinha conversado com ela várias vezes, então não tive problema nenhum em perguntar a carta de recomendação para ela. É isso. Eu vou ler algumas das perguntas agora, e se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode perguntar. Não tenho problema nenhum de responder. Ale, que sonho. Como é a receptividade dos professores com os alunos internacionais? Eles são acessíveis? Total. A gente, primeiro que, se você precisar de aula de inglês, a gente tem aula de inglês. A gente, como eu disse, tem um departamento só para alunos internacionais. Tive amigos que fizeram aula de inglês aqui e não tem problema. E os professores normais, tipo, não que os de inglês sejam normais, mas os professores de aulas que a gente tem no dia a dia também são extremamente acessíveis. Se você não entendeu alguma coisa, você pode conversar com eles depois da aula. Eles, nas sextas-feiras que a gente não tem aula, eles têm sessões de ajuda extra, então você pode falar com eles. Nunca tive problema por ser aluno internacional. Pelo contrário, eles gostam, eles querem saber sobre sua cultura, sobre seu país. Eles às vezes pedem e falam assim, faz esse trabalho aqui, eu acho que seria muito legal se você falasse alguma coisa do Brasil, se você falasse de alguma cultura do Brasil. Nunca tive problema, eu acho que eles são extremamente acessíveis, e se você não entender, ou se eles falam muito rápido, ou se eles falam... Eu sei que eu estava com medo quando eu comecei, porque a arte tem muitos termos que eu não era muito familiar, né, nem em português, e eu fiquei com medo de eu aprender os termos em inglês e ficar completamente perdida ali. E eu não tive esse problema mesmo, eles explicam os termos, a SCAD principalmente tem um sistema de não esperar que você tenha conhecimento prévio, então eles esperam que você, eles vão te ensinar literalmente desde o começo, tudo. E então, assim, eu tive design básico, então os termos que eu não sabia, eles explicam. E se isso sim for uma coisa que eles falam e você acha que todo mundo entendeu, não tem problema nenhum de você ir para o professor e perguntar, porque realmente o propósito desse é te ensinar tudo. Então eles estão ali para isso mesmo. Qualquer problema que você tiver ou dificuldade, conversa com eles, é super tranquilo. Você costuma fazer atividades extracurriculares fora das aulas? Tem bastante flexibilidade em grade curricular, né? Então, eu poderia fazer, eu já fiz algumas. Eu parei por outros motivos, não era por causa da faculdade. Mas, eles têm atividades, assim, eles têm os eventos que a gente faz, então, por exemplo, festival de cinema, você pode voluntariar, é uma atividade, você pode voluntariar no festival de moda, mas eles também têm muitos clubes, eles têm muitos times, a gente tem muito time aqui, muito esporte, a gente tem, e dá tempo, sim, tranquilo. E basta você se organizar. E o que acontece? Muitas das atividades extracurriculares que eu faria, por exemplo, é encontrar com os amigos, né? A gente se encontra muito com os amigos. E o que eu faço muito é, tipo assim, noite de filme. Só que como a gente trabalha com artes, a gente não necessariamente precisa estar 100% ali, né? Estudando. A gente está desenhando, a gente está trabalhando no Photoshop, então... assistir um filme, a gente assiste um filme com isso, é tranquilo e é muito gostoso mesmo. E flexibilidade na grade curricular tem. A gente tem umas aulas além do seu curso que você tem que fazer. Os cursos que você tem que fazer, as aulas que você tem que fazer em relação ao seu curso são bem específicas, mas, por exemplo, eles pedem, assim, uma aula em matemática. Aí você pode fazer, tem vários ramos lá na matemática que você pode escolher, ou uma aula em ciências sociais. Aí tem psicologia, tem sociologia, tem criminalismo, não sei. Mas eles têm, assim, inúmeras. Então, você pode escolher o que você acha melhor para você. O que te levou a estudar moda, Carol? Eu adorava moda, e eu via só como um hobby, na verdade, na época.
que aconteceu foi que eu vi muitas palestras, sinceramente. Se vocês vão para palestra, o maior número de palestras que puderem, eu acho que isso me ajudou muito. E aí um dia eu fui para uma palestra de moda e eu vi que eu gostava mesmo disso, que eu queria seguir isso e que não era um hobby para mim. E eu comecei a fazer pesquisa sobre emprego, sobre faculdade, oportunidades que eu poderia ter e aí aquilo me deu mais segurança e mais confiança de seguir moda. Mas o que eu gosto mesmo é que é uma coisa muito, assim, é muito animada, você tá sempre criando, você tá sempre inovando, tem sempre coisa nova, que é uma coisa que eu sempre quis. Eu não gosto de repetir sempre a mesma coisa. Então, o fato de que a gente, principalmente na faculdade de artes, tá sempre criando, tem sempre algum projeto para criar, para mim é muito legal. E realmente, quando eu cheguei aqui, eu falei, realmente é isso que eu quero, é moda. Você teve dificuldade no processo de aplicação? Achou difícil? Em questões de provas, divisão de tempo com a sua escola, portfólio, etc.? Então, eu não tive problema em questões no processo de aplicação. Eu acho que foi bem tranquilo. O daqui para fora me ajudou bastante. Eu sempre contatava eles com alguma dúvida de redação ou de faculdade. Eu realmente fazia pesquisa com a lista de faculdades que eles me davam. Então, se eles te dão uma lista, pesquisa mesmo. Todas as faculdades no site tem tour online, tem alguém para você conversar, tem foto, tem vídeo. Aí no YouTube você tem os alunos colocando vídeo. Eu acho que isso ajuda muito. Então, não tive muita dificuldade nessa questão. Não achei difícil, eu achei complexo, digamos assim. É uma coisa que você leva tempo, você tem que separar bom tempo da sua vida para focar nisso, mas eu não achei difícil. Eu achei que foi um processo longo e é um processo que, se você realmente sentar e tirar o seu tempo para isso, não é difícil, só é complexo mesmo. Peraí. Em questão de prova, divisão de tempo com a sua escola portfólio, eu cheguei num ponto que eu tive, que eu foquei mesmo na minha faculdade de artes. Lá pro final do ano, eu estava fechando o portfólio, eu estava fechando tudo, e realmente eu tirei o meu tempo, virou meu foco principal. Claro que eu fiquei na minha escola, não falo para não focar na escola nunca, mas com o tempo, eu fui cada vez mais focando no processo de aplicação para a Faculdade dos Estados Unidos e focando no meu portfólio. Mas também o portfólio, eu acho que no começo seria uma coisa mais de passar tempo mesmo, sabe? Eu vou fazer uns desenhos aqui rapidinho, eu vou ter uma ideia aqui. Portfólio também pode ser, às vezes, escrever. Então, se você quer escrever, por exemplo, eu sei que a SCAD aceita redação ou tipo uns textos, tipo como história, como portfólio também. Então, se é uma coisa que você gosta muito, e é seu passatempo, salva e depois, quem sabe, você pode usar mais para frente. Tem algum ponto negativo aí na SCAD? Nenhuma faculdade perfeita, mas não tem nada assim que eu falaria é um problema enorme, né? Não vejo nada disso. É tranquilo fazer amizades? É bem tranquilo fazer amizades. Eu acho que as pessoas são muito amigáveis, principalmente no primeiro ano, você vai estar rodeado de gente nova e as pessoas tá todo mundo ali no mesmo lugar, todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo quer conhecer, todo mundo quer conversar. Então, qualquer pessoa que você olha assim, provavelmente eles vão ser um aluno novo, você vai começar a conversar. Na sua aula, como eu falei, tá todo mundo com o mesmo sentimento de conhecer gente. Então, eu acho bem tranquilo. Você tem gostado da sua experiência estudando fora? Sente falta do Brasil? Eu amo morar fora, eu falo isso o tempo inteiro, eu ainda não acredito que eu moro fora, eu sempre quis e eu realmente era o que eu queria, mas sim, eu sinto muita falta do Brasil. Eu acho que literalmente a primeira vez que eu voltei, eu fui para uma feijoada, ou uma coisa assim, porque eu tava, morrendo de saudade. E eu acho que é muito legal você voltar pro Brasil depois que você mora aqui. Eu tive uma experiência ótima, porque você não vê o quanto você sente falta mesmo, depois de tanto tempo morando aqui. Mas eu adoro morar aqui, é uma experiência incrível. É uma vida completamente diferente da minha do Brasil, mas sempre senti falta do Brasil, assim, a cultura, as pessoas, embora aqui as pessoas são muito legais e uns amores, eu adoro. As pessoas do Brasil são diferentes, sim, maneira, a cultura, tudo é diferente, então você sente falta mesmo. Mas acho que isso é normal mesmo. Como é a comida aqui? A comida é
normal, a gente tem comunidade de faculdade, mas a gente tem bastante opção, tranquilo. Mais alguma pergunta? Acho que não. Se quiserem conversar comigo, no site da SCAD tem uma maneira de você conversar com os alunos, tem um balãozinho azul no canto, e você pode perguntar, e você pode colocar só o meu nome lá, Carolina Morgan, ou Carolina, e vai aparecer o meu nome, pode mandar uma mensagem, eu estou mais feliz do que responder qualquer pergunta que tiverem mais para frente da faculdade, ou se quiserem ver algum tipo de tour, ou vir em algum tipo de evento, pode falar comigo. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham um bom processo aí.